Olá, bom dia. Hoje é o dia 30 de agosto e nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, verso 8. Mas eu vou ler também, é claro, o verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, ou o que exorta, que use esse dom em exortar. Então vamos falar da graça e o dom de exortar, que também é sinônimo aqui de consolar, de consolação, de encorajar, de consolar. Um dom extremamente importante. Imagine alguém que está chegando à igreja, que está chegando à vida cristã, ao mundo cristão, entrando no reino de Deus e que enfrenta muitas dificuldades, porque a gente sabe muito bem que a vida cristã não é como um rio tranquilo, como se diz às vezes em francês. La vie n'est pas un fleuve tranquille. A vida não é um rio tranquilo. A vida, principalmente a vida cristã. Um certo irmão, vindo de um país onde a igreja é perseguida, disse uma certa vez que a vida cristã é navegar contra a maré. E é uma verdade. Então nós precisamos de pessoas no corpo de Cristo que tenham esse dom de exortação, de consolação, de encorajamento, para poder, no exato momento, estar presente na vida dessas pessoas para encorajá-los a seguir em frente. Vocês sabem muito bem que é muito mais fácil de encontrar pessoas que vão desencorajar alguém do que pessoas que estão lá para exortar. E não podemos esquecer que esse dom, como os outros dons, são exercidos segundo a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. E são obras da graça de Deus. Então, Deus vai então distribuir a certas pessoas esse dom de exortação, de encorajamento, para que o corpo seja, uma vez mais, como foi o caso para a profecia e para o serviço e para o ensino também, que a gente já viu, que o corpo seja, então, abençoado e que haja crescimento. Uma pessoa vem ao nosso espírito, é o nosso irmão Barnabé. Por quê? Porque o Barnabé recebeu como apelido o homem da consolação, da exortação. E a gente vê então o Barnabé aparecendo aqui uma primeira vez em Atos capítulo 4, verso 35 em diante, dizia, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, congominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, então que não nasceu na Palestina, mas em Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse homem, por que será que esse homem, aqui já de início é chamado de Barnabé, esse José de Chipre, que é então chamado de homem da consolação, homem da exortação? A gente percebe que esse homem, a gente vai ver mais tarde com Paulo, ele está disposto a doar aquilo que ele tem e trazer e depositar aos pés da liderança da igreja. E o objetivo aqui é realmente ajuda social, ajuda aos irmãos que se instalavam em Jerusalém, que não vinham de Jerusalém, como ele, aliás, que não vinha de Jerusalém e que precisava de comida, que precisava de casa. E a igreja vai, então, estar ajudando esses irmãos. E esse homem aqui é um homem prático, a gente percebe aqui, né? É um servo prático, ele vai estar presente nas visitas, nas viagens missionárias, mas aqui, esse homem, enquanto não viaja pelo mundo afora, ele está servindo no lugar dele, inclusive, ele não é originário ali da Palestina, mas ele está investindo aquilo que Deus o deu para ajudar na obra do Senhor, ajudar a dar de comida aos irmãos que estão passando necessidade. Ele possuía algo e ele doou. E esse homem é chamado pelos discípulos de homem da consolação, o homem da exortação, filho da consolação. Foi assim que o chamaram. Como é que as pessoas vão chamar você? Como que elas vão nos chamar? Como que a liderança da Igreja de Cristo que qualidades vai encontrar em nós? E como seremos conhecidos? Existem, infelizmente, pessoas, né, como eu também posso entrar, se não estivermos atentos, que recebemos apelidos que não são nada interessantes para o reino de Deus.
que às vezes abrimos a nossa boca para dizer coisas que não devemos dizer. Aqui nós vemos um homem que é chamado Filho da Consolação porque ele é um homem que age. A gente vai perceber esse homem também, a ação do Espírito Santo na vida do Barnabé, em Atos capítulo 9, a partir do verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Esse homem perseguiu muita gente, matou muita gente, colocou muito inocente em prisão. Ouvimos falar que ele se converteu a caminho de Damasco, na Síria. Passou um tempo lá, teve que fugir através de um cesto descendo do muro, ele vai a Jerusalém. Ele se converte, a conversão dele é contada nesse mesmo capítulo. Então a gente percebe que não foi muito tempo depois. Ele chega a Jerusalém, mas é tudo muito novo. Esse homem era um grande terrorista e agora se diz cristão. E as pessoas têm medo. Quem sabe ele não está querendo infiltrar o grupo de irmãos para persegui-los depois. Então quem entra em cena aqui? O Barnabé. A partir de um momento, esse homem, inclusive, que vai ser confundido pelos pagãos como líder dos deuses, Júpiter. Esse homem entra em cena e depois volta para os bastidores. E a gente vai perceber que o resto da história de Lucas, contada aqui em Atos, vai ser sobre o Paulo. Mas olha a importância desse homem no início do ministério do Paulo. Ele vem, entra em cena, então Barnabé, verso 27, tomando Paulo consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E os apóstolos vão acreditar neste homem. Por quê? Porque eles conheciam o Barnabé, sabiam que o Barnabé era o filho da consolação. Ele que vai entrar em cena para encorajar Paulo e ajudar os apóstolos a verem essa qualidade do Paulo. Ele serve de intermediário aqui entre os apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém e esse novo apóstolo que aparece assim do nada, que se converte não numa cruzada evangélica, mas então a caminho enquanto perseguia o próprio Senhor. O Barnabé entende a importância deste homem. Muitas das vezes Deus vai te chamar para levantar pessoas como Billy Graham, como o irmão que ajudava o Billy Graham, que eu tive o privilégio uma vez de apertar a mão há muitos anos atrás numa cruzada de Billy Graham. O homem que carregava a mala do Billy Graham. Sem pessoas assim, a gente não teria possivelmente Billy Grahams e Paulo. Pessoas que entram em cena apenas para consolar, para exortar e que estão sempre nos bastidores, que deixam a glória de Deus aparecer. Talvez Deus está te chamando para ser essa pessoa, que vai plantar frutos que serão colhidos na eternidade, através da exortação, da consolação, do encorajamento. Que Deus te abençoe.